Passada, nós tivemos a oportunidade de ver um pouco a respeito de aquário de água doce. Hoje, nós vamos explorar um pouquinho mais o universo do aquário marinho, aquarismo marinho. Aqui ao meu lado, Lorival, que vai estar conversando comigo e expondo, né, principais características para a montagem e manutenção de um aquário marinho. Vamos lá. Explica um pouquinho pra gente o que é o universo do aquário marinho, né? Para que as pessoas possam ter essa diferenciação, tamanhos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Certo. O aquário marinho, muita gente tem um pouco de medo de ingressar nesse aspecto do aquarismo, né? É assim, em função talvez um pouco do desconhecimento, né? Mas não é nada fim de mundo, né? Logicamente é só ter a boa intenção e vai conseguir fazer um bom aquário, né? Basicamente, a gente recomenda que o aquário marinho seja feito com um volume um pouco maior do que a gente está acostumado a trabalhar, às vezes, com aquários de água doce, né? Esse volume a gente estima, assim, acima de 100 litros, né? Que é um bom volume que vai conseguir uma estabilidade razoável, né? Para que os peixes não sintam as mudanças que possam haver num ambiente pequeno, né? Em comparado do lugar onde eles vêm, que é uma imensidão, e as diferenças são quase nulas, né? Quase não existe, né? Então, você tendo um volume razoável, acima de 100 litros, né? Um substrato, né? Que a gente usa no fundo do aquário, que não é simplesmente decoração, ele tem função técnica também, né? Dentro do aquário, que pode ser de areia, pode ser de dolomita, pode ser de... Aliás, eu errei o nome do negócio. Tendo a caixa de vidro, né? A gente precisa de um substrato, que é o material que a gente coloca no fundo do aquário, né? Que pode ser tanto areia, pode ser aragonita. Aragonita é um vegetal marinho, né? Que a partir do momento que ele perece, ele vira uma substância calcificada. Então a gente usa como substrato no fundo do aquário. E pode ser também conchinhas moídas, né? Conchinhas quebradinhas que a gente forra o fundo do aquário. Depois do substrato colocado no aquário, a gente também usa rochas, né, que vêm também do mar, e elas têm, além de uma função estética, uma função técnica também, que além de servir de refúgio para os peixes, né, elas também servem para fazer uma filtragem biológica, química, né, na água. A água circulando por elas provoca essa filtragem, né? Perfeito. Aí, essa é a estrutura básica interna. Aí nós temos também toda a parte de filtração, né? As filtragens, que são bem específicas, né, Lorival? Explica um pouquinho pra gente, que na maioria das vezes a filtragem parece que não é feita por dentro. Esclarece pra gente essas questões. Como a gente precisa de alguns equipamentos diferentes do de água doce, a gente não coloca dentro da caixa principal. Então a gente lança a mão de uma caixa de filtragem, que geralmente é abaixo ou, em alguns casos, atrás do aquário, né? Onde a gente coloca os equipamentos. Isso a gente coloca, por exemplo, materiais filtrantes, né? Então, tanto uma lã acrílica para tirar detritos sólidos, como removedores de amônia, de nitrato, né? Coisas que são da composição da água, que se transformam e às vezes a gente é obrigado a retirar, né? E também um skimmer. Skimmer é um turbilhonador da água que tira uma espuma, e nessa espuma vem matéria orgânica, tal, que se acumulada muito no aquário, acaba fazendo mal para os peixes. Então a gente elimina através desse turbilhonamento da água, né? Isso através de uma bomba de água, né? E na caixa principal, basicamente, a gente deixa as bombas de circulação, elas dimensionadas para o volume do aquário, né? Então a gente usa no aquário marinho bem mais potência de circulação de água do que de água doce, né? Que no mar existem muitas correntes, né? Que a gente às vezes não percebe, mas onde os peixes vivem, né? Eles têm muitas correntes e a gente tenta imitar ao máximo, né? O habitat natural deles, né? Então todos os organismos marinhos, na verdade, eles precisam de uma circulação para simular, talvez, o próprio mar, como você está falando. E é uma forma da água ter passagem, por exemplo, pelas rochas, né? E onde vão fazer a filtragem, porque muitos micro-organismos se alimentam da passagem da água, né? Onde vai coletar elementos que eles precisam, né? Para o metabolismo do corpo deles, né? E então a gente provoca isso com a circulação forte, né, das bombas, né? Então, basicamente, na caixa principal, vamos chamar assim, né? Por uma questão estética, a gente mantém, às vezes escondido, as bombas de circulação. E nessa caixa que a gente chama SAMP, né?
é onde a gente coloca toda o resto do equipamento, né? Que nem eu falei, os materiais filtrantes, o skimmer, aquecedores, né? No caso, e todo o material. Então, esteticamente, a caixa principal fica mais bonita, né? Ok, Lorival. Aí nós temos, então, basicamente, a estrutura. Aí a gente tem que começar a colocar, povoar, né? Primeiro com a água, logicamente, né? Tem algum esquema específico para a gente? Questão da água, marinha, onde que eu vou? Aqui nós estamos longe do mar, na verdade. Como obter essa água? E alguns cuidados do tipo, quando que eu posso começar a verdadeiramente colocar meus bichos nesse aquário? A água a gente pode trabalhar de duas maneiras, né? Ou ela ser coletada diretamente do mar, né? Nós não estamos tão longe assim, né? 100 e poucos quilômetros não é tão longe. Então as lojas especializadas têm essa água natural armazenada que pode ser colocada no aquário. Em último caso, existem também sais sintéticos, né? Especiais para isso, que misturados com água doce de boa qualidade, com uma boa filtragem, também se transforma numa água marinha de excelente qualidade para aquários, né? Então, ou natural ou sintética, né? Além da água, né? A gente também precisa falar da iluminação. Os peixes no mar, eles estão acostumados com o sol, logicamente, e a gente tenta imitar isso no aquário, né? Então, quando a gente fala em aquário somente para peixes, a gente pode trabalhar com lâmpadas fluorescentes, algumas específicas para aquário, né, de coloração azul, e as brancas normais também, né, desde que não sejam muito amareladas. Isso para o ambiente onde somente vai haver peixes é o suficiente, né? Acaba dando uma iluminação tanto estética quanto técnica também para a proliferação dos micro-organismos que o aquário acaba necessitando, né? Existe um período mínimo aí para depois que eu colocar a água começar a funcionar esse aquário? E para que eu possa colocar os organismos e quais os primeiros organismos que eu devo colocar? Isso. É bom a gente sempre saber, né? Quando vai montar um aquário, a gente já tem uma ideia, isso logicamente você vai ter acesso nos lojistas, né? De como você quer ele pronto, né? Porque não é uma coisa que a gente monta de um dia para o outro. Então, principalmente um aquário salgado, a gente deve colocar, montar o equipamento todo funcionando e a gente vai dar uma quarentena, né? Embora a quarentena não queira dizer 40 dias às vezes, né? Mas pelo menos um prazo de fixação dos elementos, um aperfeiçoamento da filtragem, né? Então, geralmente a gente recomenda em pelo menos um prazo de fixação dos elementos, um aperfeiçoamento da filtragem, né? Então, geralmente a gente recomenda em função do volume do aquário, pelo menos uns 15, 20 dias para ser colocado algum organismo vivo, né? Tanto peixe quanto um crustáceo, alguma coisa desse tipo assim, né?